Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorillo e no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas técnicas de revisão para os vestibulares. Esse vídeo vale para qualquer vestibular, tá? Na semana que vem a gente tem o Nesp, logo depois vai vir segunda fase de FUVEST, depois segunda fase de Unesp, segunda fase de Unicamp. Então não importa qual seja o vestibular. Primeiramente, essa técnica de revisão ela é voltada exclusivamente para uma semana antes do vestibular, ou seja, até faltar uma semana para o vestibular, tem que focar mais em fazer exercícios do que focar em revisar a matéria em si. Lembrando sempre, se a prova vai ser no domingo, o seu último dia de estudar é na sexta. Sexta-feira você pode arregaçar de estudar. Quando você fechar o caderno na sexta-feira, é sábado descansar, domingo de manhã descansar para ir fazer uma prova com a cabeça relaxada, porque como eu sempre digo, uma cabeça cansada não faz uma boa prova. Além de que ficar revisando um dia antes da prova só te faz ter medo. Por quê? Você começa a ficar com branco de nervosismo e você começa a se questionar se você realmente aprendeu as coisas. E isso vai fazer com que você vá com falta de confiança para a prova. Como eu recomendo que você faça essa revisão, foi como eu fiz, foi um método que não era cansativo e era um método ativo também, porque como eu sempre digo para vocês, eu gosto de estudar com vários tipos de estímulo, então os visuais, os escritos, os audíveis, e dentro dessa revisão, o que eu sempre falo, bom, você já estudou tudo que você tinha para estudar e aprender de exatas até essa última semana. Por quê? Nesse período de revisão que você vai fazer, eu não incluiria matemática, física e química. Não é hora para você fazer exercício, não é hora para você ficar tentando aprender novas matérias, tá? Porque exatas é prática. Você teve o ano inteiro para praticar e não vai ser na última semana que você vai aprender. Vou fazer a minha revisão apenas de conteúdo. Então, não vou mais fazer exercícios de nenhuma matéria e vou excluir exatas dessa revisão. Vai ser realmente revisar e refrescar aqueles conteúdos de fato. Por quê? Lembrar de datas históricas, momentos importantes, características de grupos e certas coisas. Então, às vezes a gente estuda essas coisas ao longo do ano e é bom no final do ano, por mais que você saiba, por exemplo, a pessoa te pergunta sobre a Revolução Francesa, você tem uma ideia de tudo da Revolução Francesa, mas nessa última semana é aquela hora de você relembrar os detalhes. Porque com o passar do tempo a gente vai lembrando só daquelas coisas mais marcantes e tal, mas é importante você saber os detalhes. Então, usar essa semana para refrescar aqueles detalhes na sua cabeça. E agora eu vou mostrar tudinho praticamente para vocês. Bom, gente, então vamos lá. Primeiramente, como que eu vou saber quais conteúdos eu vou usar na minha revisão? Você vai pegar o vestibular de interesse, aqui vocês podem ver, ó, Unesp, primeira fase, conteúdos. Muita gente vem me perguntar desses conteúdos e tal, e gente, vocês não precisam de mim para isso, tá? Esse estudo foi vendo basicamente os últimos anos da prova. Eu pego os últimos anos da prova, vejo a incidência dos conteúdos e vou anotando eles aqui. E aí você consegue saber o que cai mais, o que não cai tanto, para você saber. Então, beleza. Fiz uma lista aqui de todas as matérias. Aqui, como vocês podem ver, também tem física e matemática, tá? Mas depois a gente vai chegar nessa parte e vocês devem estar pensando, meu Deus, Giovana, mas você falou para eu excluir isso. Calma, continua assistindo o vídeo. Bom, vocês estão vendo aqui, tenho todas as matérias anotadas, tudo que mais cai, tudo de maior incidência. E é baseado nisso que eu vou preparar a minha revisão. Beleza, tenho a minha lista de conteúdos pronto e agora vou fazer o meu cronograma. Cronograma sempre importante, sempre ajudando a gente a se organizar. Eu peguei todos os conteúdos e fui listando de acordo com a minha semana. Gente, isso aqui, sim, foi feito em uma semana. E sim, é possível, tá? Eu vou falar pra vocês todas as minhas técnicas, tudo que eu fiz para estudar esses conteúdos. E também, gente, lógico, você vai fazer uma revisão rápida para a primeira fase, porque a primeira fase é daqui a uma semana, você só vai ter uma semana para isso. Mas você pode e deve continuar utilizando esse cronograma para fazer um estudo mais lento e aprofundado até a segunda fase, porque você tem um mês até a segunda fase. Então dá para você diluir esses conteúdos se for estudar para a segunda fase.
Então vamos lá, vocês estão vendo aqui, ó, fui dividindo semanalmente os conteúdos e eu ia colocando tudo de mais importante de cada matéria. Lembra que eu falei pra vocês que eu excluí matemática, química e física da revisão, mas ele estava na minha listinha de conteúdos? Então, eu foquei um dia em só fazer um resumo de fórmulas. Então aí sim você pode pegar os conteúdos de matemática, química e física, mas só para fazer um resumo de fórmulas. Mais nada, nada de estudar essas matérias, porque tudo que você podia fazer e aprender você fez ao longo do ano. Bom, então o primeiro método que você pode utilizar, se você tiver, tá, gente? Vocês não precisam seguir exatamente, porque eu sei que tem gente que não vai ter livro de resumo teórico, por isso eu vou mostrar vários jeitos de você fazer essa revisão e dar certo, tá? Porque eu sempre utilizei vários métodos para não ter falha. Então, um dos métodos mais interessantes para fazer revisão para mim eram essas tabelas. Você consegue pesquisar na internet, porque essas tabelas tem tudo. Então, você vai fazendo um joguinho rápido. O que é, onde está localizado, qual a função. Isso vale para qualquer assunto, tá, gente? Aqui, ó, mais uma tabela. Esquemas também, ó, fiz um esqueminha aqui também. Anoto as informações. Aqui mais tabelas, que eu também anoto coisas a mais. Os esquemas que tem escrito e figura são muito interessantes para você usar, ó. Vocês estão vendo, eu sempre escrevo em tudo. Aqui também, ó. Ia lá, colocava post-its. Cada dia eu ia fazendo, né, um conteúdo. Ia grifando, anotando. Então, recomendo muito usar o livro ou pesquisar na internet esquemas, imagens, para você ir associando as coisas. Segundo método que eu utilizava, olha o tamanho desse resumo, é uma cartolina gigante com todo o conteúdo de história do Brasil. Bom, eu fazia esses resumões com base nas minhas matérias, então eu pegava as minhas folhas, né, de matéria. E bom, quando você está estudando a matéria em si, dá muitas folhas, mas eu queria um resumo rápido, eu queria um jogo rápido. Então, ditadura, o que tinha de mais importante aqui? Nova República, o que tinha de mais importante em cada presidente? Então, isso é um esquema rápido. Eu peguei as minhas folhas com a matéria e fui colocando só os pontos mais importantes de cada coisa. Uma coisa que eu fazia muito também era com base em videoaulas. Então, eu assistia a videoaula sempre no 1.5 de velocidade, porque no 1 acaba ficando muito demorado e a gente perde muito tempo. Eu também muitas fichinhas, colocando os dados mais importantes daquela matéria, e também simplesmente assistia algumas videoaulas, não escrevia. Então, por isso que eu falei que eu utilizava vários métodos diferentes, vários estímulos diferentes. Então, eu fazia resumos com base na matéria, grifava livro, via imagens e também só escutava em alguns casos.